Abrindo a semana com o boletim fractal de número 382, nessa segunda-feira, 21 de julho. As previsões não favorecem a economia brasileira. Ao iniciar o segundo semestre desse ano, as expectativas sobre o crescimento nacional continuam a se deteriorar. A confiança dos empresários, sobretudo dos empresários ligados à indústria, mostra recuos sucessivos. A queda na atividade industrial de janeiro a maio deste ano foi de 1,6%. Na agricultura, as previsões também não são animadoras. E certamente, nesse ritmo, poderão prejudicar os resultados das exportações nacionais, além de comprometer o crescimento da renda no campo. Os órgãos especializados em estudos agrícolas apontam para um incremento abundante da oferta e registram uma queda no ritmo de crescimento da demanda internacional. No caso da soja, os contratos com vencimento em agosto de 2015 caíram 3%. O milho vive uma fase também muito desfavorável, em queda grande no mercado internacional. Muitos agricultores guardaram o milho para venda agora em julho, mesmo pensando em vender em agosto, mas os preços caíram. Mesmo depois de incorrerem em custos de estocagem, seguros e movimentação de materiais, os preços não reagiram como se esperava. Ao contrário, as previsões são de baixa acentuada em função da safra prevista nos Estados Unidos e que deve ser muito grande. Os preços do açúcar continuam em queda, enquanto os preços do suco de laranja se estabilizaram em patamares muito baixos. Exceto no caso da carne bovina e do cacau, os preços do agronegócio são desanimadores. Por outro lado, as previsões sinalizam para desvalorizações sucessivas do real até o final do ano. Se isso é ruim para a inflação e complica ainda mais a vida do governo, por outro lado, pode ser a salvação da lavoura dos exportadores. As previsões falam no real atingindo valores entre 2,30 e 2,40 até o final deste ano. É bom não contar com mais do que isso também, pois a inflação agravaria de tal modo as circunstâncias macroeconômicas brasileiras que o Banco Central entraria em campo, com suas costumeiras intervenções diárias, visando o abrandamento das tendências de mercado. Finalmente, tem sido surpreendente a procura por títulos do Tesouro norte-americano. As taxas de juros nos Estados Unidos ameaçam subir. A política atual do Fed é de atrair capitais estrangeiros para financiar o alto endividamento do país. Para ajudar, a Europa vive um mau momento com as dificuldades do Banco Espírito Santo, o que tem afugentado investidores dessa região. Sem alternativas, correm para os treasuries norte-americanos. Esse efeito deve penalizar o mercado de capitais brasileiro, produzindo um novo período de baixa liquidez da moeda americana e, por consequência, a inflação decorrente da desvalorização do